tudo aquilo que nós sentimos hoje, a maioria das coisas que a gente sente vem do passado. A maioria, grande parte. Certo? Porque toda causa tem um efeito. Isso é lei. Então, tudo que eu faço volta, tudo que eu fiz tem um retorno de uma energia de algo que eu fiz. Então, bom ou ruim, é lei. Então, a gente precisa entender isso. Que para vocês, o que seria mais importante na vida para nós hoje? O que vocês acham que seria mais importante para cada de nós? Uma coisa só. Para você, pense. Para você, pense. Eu vou colocar para mim. Um tempo. O que é o tempo? Porque temos que ter um tempo para tudo. No mundo que vivemos hoje, deixamos de aprender muita coisa porque não temos um tempo. E não damos valor muitas vezes pelo tempo. Às vezes aprendemos coisas que não têm muito valor significativo para a evolução. Então temos que aproveitar melhor o tempo para aquilo que é mais importante para nós, de alguma maneira. E o que é? Cada um de nós tem um sentido de entendimento. Aí fica a cargo de cada um analisar esses fatores. O tempo. Alguma colocação, algum questionamento nessa parte? O tempo é o ativo mais valioso que existe. Exatamente. Acima de tudo. Né? Exatamente. Por quê? Uma coisa interessante, se nós formos analisar a sociedade em si, faz muitas coisas que no final da vida não agregou nada, perdeu-se tempo. E está morrendo, por exemplo. Se a gente analisar, por exemplo, uma pessoa que teve muitas coisas, trabalhou muito, tal, e construiu, né, grandes situações na vida, chegou lá na frente, veio um remorso, vem uma tristeza quando está lá no leito do hospital, morre, não morre, vem aquilo, sofrimento internamente da pessoa. Por quê? Começa a pensar, não deu valor para o meu filho, para minha esposa, fui fazer isso e não deu valor, deixei de aproveitar esses pequenos detalhes da vida, que eu fui às vezes ganhar mais dinheiro, sei lá, fazer isso ou fazer aquilo, que às vezes não era tão importante como a família. Então assim, aproveitamento de várias coisas na vida, isso agrega valores internamente. Então porque a mente nos cobra o que não é salutar a nós, mais cedo ou mais tarde. Então o tempo, ele é importante para nós. Cabe a nós aproveitar mais o tempo da gente para aprender aquilo, para agregar valores. Então pessoal, mas não é isso que a gente vai falar. Então isso aqui é só um gancho que me surgiu ainda há pouco. Eu queria colocar em sequência da anteriormente a nossa outra palestra sobre os fractais da alma. Então a gente vai ampliar a nossa visão um pouquinho para ficar um pouco mais claro ainda. Eu estive analisando esse assunto, então é um assunto bem interessante. Nós, em vários momentos, temos uma situação de que aciona em nós, por exemplo, alguns fatores. Por exemplo, vamos dizer que cada pontinho dessa aqui que eu coloquei é um gatilho que às vezes aciona na vida, que eu sinto algum desconforto, ou de repente eu vejo uma pessoa e às vezes não consigo falar com ela, não consigo lidar com ela, conviver com ela. Então o que acontece? Partindo desse princípio, se eu não consigo falar com uma pessoa ou lidar com uma pessoa, qualquer pessoa que seja do trabalho, seja da família, qualquer um, tá? Isso é geral. Todos nós temos alguns tipos de situações. Então vai acionando esses gatilhos
e está acionado na vida. Isso vai nos prejudicando. De que maneira vai nos prejudicando? Por quê? Porque a relação com a família é o mais importante que tem. Então, se a gente não liberar o perdão e outras coisas mais, aqui tem umas situações interessantes. Lá também tem outras situações interessantes que temos lá. Onde for, plante amor. Invisível aos olhos. É invisível aos olhos. O que é invisível aos olhos? Essencial é invisível aos olhos. Desculpa aí, obrigado. Show de bola. Então, assim, o essencial é invisível aos olhos. Tem muita coisa que está escondida e nós não conseguimos ver. Então, essas coisas vão atrapalhando. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não consigo dar perdão por algumas coisas que aconteceram na vida por algumas pessoas, eu carrego um peso nas minhas costas. Então, o que acontece? Não é que a pessoa merece ou não merece, entendeu? É uma questão do seguinte: cortar o laço energético para você não levar peso dos outros, porque o passado está ligado hoje, então a gente precisa perdoar. Então, assim, são muitas relações que a gente vive com as pessoas e está sofrendo à toa, não tem necessidade. Então, onde que eu quero chegar? Que a gente tem que assumir a responsabilidade de nós mesmos. Mas como assim? O que acontece? Se nós for analisar no modo geral a sociedade, às vezes nós, muitas coisas, a culpa é do outro, as situações que eu não consegui fazer, a culpa é da chuva, do tempo, e disso ou daquilo, a gente bota a culpa fora. Não. Quando eu não consigo fazer as coisas, a culpa é minha. Eu sou responsável, não sou culpado, mas sou responsável pelos meus atos. Aí a gente começa a se assumir a realidade. E com isso a gente cresce. Por quê? A partir do momento que eu boto a culpa no outro, eu não estou me assumindo. Com isso, a gente se torna pequeno. Tem certas coisas que ficam engalhadas, como, por exemplo, o não perdão. Porque se a gente for analisar o universo, o equilíbrio que tem perante todas as coisas funcionam em harmonia. Então, o que eu vejo nisso tudo? Que a gente tem que passar pelas coisas tranquilamente, sem as coisas nos fazerem mal, no sentido de causarem danos a nós mesmos internamente. Por quê? Porque nós temos crenças, temos valores, temos situações passadas que a gente vem aprendendo e hoje precisa ser mudado. Vai mudar de uma para outra? Não, não vai mudar. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade que o nosso interno, a culpa não é daquela pessoa que de repente às vezes está no meu trabalho, que é numa situação, age de uma maneira que eu não gosto. A culpa é minha. Por quê? Porque eu não sei lidar com a pessoa. A partir do momento que eu sei, tudo muda. Mas não é bem assim, é porque tu não está lá. Tá, mas vamos analisar. Tem outras pessoas que lidam com aquilo. Por que você não consegue e as outras pessoas lidam? Pergunta essa. Qual é a resposta? Não tem resposta. A resposta é que eu não sei lidar. Então a responsabilidade é minha perante isso. Então quando a gente começa a ver dessa maneira, tudo muda. Então assim, não é o meu pai, não é a minha mãe, porque eu sou igual a minha mãe, porque eu sou meu pai, porque eu estou a genética. Mas não tem condições de mudar? Tem, possibilidade. Tem a genética, tem. Mas a culpa não são dele, a culpa é realmente nossa. Não é uma culpa, é uma responsabilidade, vamos colocar assim, fica mais fácil. Então a gente tem que ser responsável por tudo aquilo que a gente vive. Que na realidade, aquilo que aconteceu, que está acontecendo na minha vida é responsabilidade minha, de ninguém. Com isso, a gente foca em nós. Por quê? Se a gente coloca a culpa nos outros, a gente está colocando energia nos outros, que são culpados. Culpa, isso não justifica nada. Onde justifica a culpa? Porque ele se defendeu. Entendeu? Então as coisas acontecem por quê? Tenho que aprender alguma coisa, tenho que lidar com essa situação,
são evoluções naquilo que a gente necessita. A mente na realidade atrai aquilo que a gente necessita. Então, por exemplo, eu aqui vou atrair várias coisas durante alguns meses para mim aprender. E se eu não aprender, o que vai acontecer? Vai aparecer de novo. Daí eu mudo de serviço porque lá não dá mais, vou para outro lugar. Ou sei lá, eu faço outra coisa e mudo, vou mudando na vida, porque eu não consigo resolver, vou para outra coisa. Então acontece, as coisas vão aparecendo de volta, numa cara diferente. Simplesmente diferente um pouco mais, é na mesma linha. Então o que acontece? Vai ter sofrimento. Então temos que assumir a responsabilidade encarando. Não, preciso resolver isso aqui e vou achar uma forma. Vou estudar, vou ter tempo, mas eu vou resolver. Duas pessoas, quando tem intriga, só briga quando duas querem brigar. Porque são pontos de vista iguais. Mas se você tem ponto de vista diferente, não tem briga. Um quer brigar e o outro não. Briga. Então, a vida, ela nos mostra que a sociedade, nós estamos virados que a culpa é do outro. A situação do outro. Então, isso vai favorecendo porque tudo que acontece na vida, nós somos um imã que vai atrair umas realidades que eu preciso passar a aprender para me subir de degrau na minha evolução nesse momento. Entendeu? O que é? Pode ser várias coisas. Então, não justifica, porque tu não sabe o que eu estou passando. Então, cada um passa aquilo que é necessário. Simples assim. Alguma colocação nesse sentido? Alguma objeção? Só um exemplo assim que veio, que é uma coisa bem comum, que com certeza todo mundo já passou, e que fica bem claro que vai de encontro que falou relacionamento, né? Por exemplo, se vamos separar desse, não que não pode, né? Sim. Mas assim, por exemplo, às vezes aquela mesma coisa que incomodava no primeiro relacionamento, incomoda no segundo. Sim. Que não teve mudança. Né? Sim. E aí às vezes daí tu vai falar com a pessoa depois de anos, aí ela se percebe, não, eu mudei, agora eu encontrei uma pessoa que daí encaixa, né? Sim. Porque não é sobre outra, é sobre a gente. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Cada um age de uma maneira. Então, por exemplo, assim, em relacionamentos, a gente tem percebido que às vezes, por exemplo, a separação às vezes leva a conhecer outra pessoa que às vezes até vive melhor, mas problemas vai ter. Entendeu? O que acontece? Se abandonou uma situação passada e está se vivendo de hoje, às vezes tem uma melhora, mas problemas vai ter. É diferente um problema às vezes. E é normal, tudo bem. Mas a opção é de cada um. Isso também são aprendizados, então a gente está aprendendo também. Tem direito de errar, não tem problema nenhum. Então, as situações da vida tem diversas. Então, o que acontece? Normalmente a gente se escapa disso. Então, normalmente o que acontece? A gente tem que começar a fazer perguntas sobre si, sobre aquele momento e começar a perceber o que pode ser mudado. Então, se aquela pessoa, às vezes a gente não se entende, é porque no falar alguma coisa que a gente faz, às vezes desagrada a pessoa. Não é que você é culpado ou ela é culpada, né? O que acontece? São situações que há um aprendizado de saber lidar, da maneira que lida com a outra pessoa. Por exemplo, se você chega com uma voz alterada com uma pessoa, mas se você sabe colocar de repente a palavra, tudo bem. A palavra é uma situação seguinte, como a gente vem da parte animalesca, então, por exemplo, assim, de certas maneiras, só o fato de umas coisas às vezes dar errado, uma situação que eu estou vivendo hoje, falar com outra pessoa, só a energia que ela captou já se arma. Então, uma palavra às vezes já sente para a vida, entendeu? Então, há umas captações que a gente tem que ficar um pouco ligado. Então, por exemplo, casais, ele deu um problema que deu uma situação ali, tenta estar esquentado, sai fora, deixa esfriar, depois conversa quando tá bom. Algumas coisas a gente tem que fazer para a coisa fluir. Às vezes, certos momentos, às vezes não é fácil. Para tudo na vida. Mas a gente tem que perceber algumas coisas para a gente estar flexibilizando isso, favorecendo a vida. E aí vai fluindo. Porque o que acontece? Uma coisa traz uma outra, ação e reação, causa e efeito. Então, por exemplo, se a gente vai brigando, ou vai tendo discussões, vai aumentando energeticamente o campo energético. E lá na frente vai ter uma briga, vai ter uma situação muito desconfortável, seja com alguém no serviço, seja em casa, com a família, com alguém. Então, é isso. A energia que a gente não enxerga vai sempre aumentando, tudo cresce. O que você quer alimentar? Então, internamente também para nós é esse sentido. Porque, por exemplo, a gente tem
tem muitas pessoas que às vezes comentam no sentido, a gente tem internamente 2 cachorros, um mansinho e um outro bem bravo. Então o que a gente quer alimentar? Então flexibilizar isso com as pessoas ao nosso redor favorece muito a nossa evolução. Só que a gente tem que perceber isso para colocar em prática, às vezes a gente não percebe. Onde que está a parte ruim dessa situação toda? Vou te colocar, Daniel. Cid, tem questão também que tem pessoas que vêm do nada e a gente não simpatiza com aquela pessoa Justo. por conta de alguma ação que aquela pessoa fez sobre a gente ou sobre outra pessoa. E às vezes, no primeiro momento, a gente já pensa: que pessoa chata, que pessoa ruim, pessoa, sei lá, não simpatizei. Só que às vezes, no lugar de a gente vir com esse pensamento, às vezes a gente tem que observar que é algo que a gente precisa melhorar. Lógico. Entende? Às vezes, vem uma pessoa falar algo pra mim, às vezes me chama atenção. Eu não gosto que me chama atenção. Às vezes é algo que eu preciso observar que eu posso estar melhorando. Então, Isso. uma pessoa melhor, entende? Isso. Então, às vezes a gente precisa ser mais humilde e observar: será que com isso tem alguma coisa para me aprender? Já que está me tirando da zona de conforto? Justo. Porque se está me incomodando, tem alguma coisa para resolver. E não atacar às vezes a outra pessoa. Sim. Que tem um livro que eu li que diz que tem pessoas que a gente consegue contornar, se afastar, e tem pessoas que a gente precisa aprender a conviver com elas. Isso. Então, onde a gente tem que agir de maneira estratégica Flexibilidade, né? para conseguir lidar com aquela pessoa e conviver com ela de forma harmoniosa, né? Isso. Que é possível, na verdade. É possível. Aí vai do mental. Isso. Trabalhando, você vai conquistando essa parte de administrar essa parte. Por quê? Ah, mas será que é isso? Eu acho que está errado. Tá, vamos voltar lá atrás, o antes. Então, se a gente pegar lá atrás, em outras vidas, ver lá atrás, acionar isso e ver, entender. Então a gente às vezes, uma pessoa que às vezes aparece na vida da gente, aquela pessoa, não sei, apareceu no serviço hoje e eu não me simpatizei, não, foi meu santo, não bateu. Por quê? Porque lá atrás, em vidas passadas, já teve algo que aconteceu, a energia você leu. Aí o que acontece? Já olhei para aquela pessoa, o santo não bateu. Entendeu? Aí é onde que... Ah, mas será que isso é? Se você, por exemplo, na ayahuasca é bem claro isso. Uma pessoa que vai tomar ayahuasca, por exemplo, amanhã, hoje ela já está sentindo algumas coisas antes de acontecer, anteriormente. Já está acessando esse campo vibratório. Entendeu? Então assim, nossa sensação de sentir de energia é muito grande, só que a gente não entende, a gente está caminhando ainda para entender isso. Então, o que acontece? Então, por exemplo, assim, 2 pessoas, vamos supor, vizinhos, às vezes não se dão muito bem, um problema ali e tal, o que vai acontecer? Aconteceu no passado, por exemplo, que o vizinho ao outro deu discussão e acabou às vezes assassinando o outro. O que acontecer? Vai nascer, por exemplo, com pai, filho, irmão, coisa nesse sentido. Daí não se entende por quê? Porque já vem antecedentes isso. Então, se entender lá atrás, vem com um sentido, aprender hoje que as leis é muito claro. Tudo vem para o equilíbrio. Se acontece alguma coisa, vem para reajustar depois. Então, quando se entende isso, começa, conforme o Daniel deu uma colocação muito legal aqui, que a gente começa a analisar, começa a administrar isso e começa a melhorar. O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar isso, ao longo do tempo a gente começa a perceber várias coisas, a gente começa a melhorar, porque no início realmente é complicado. Você começa a perceber algumas coisas, começa a melhorar essa parte de ser mais calmo, mais paciente, mais compreensivo, às vezes ceder um pouco. Então, tudo isso favorece a relação das pessoas. Então, até que ponto que devemos fazer isso? Cada um sabe de si. Então, tem que o que acontece? Tem que analisar essas partes para a gente entender e começar a trabalhar. Percepção. A partir do momento que a gente tem percepção daquilo que está acontecendo, tudo começa a ser diferente. Então, se a gente não tem percepção, para a gente começar hoje é mais difícil, mas é possível sim. É uma questão de adaptação. Então, basicamente, a gente vai encerrar por aqui. Mais alguma dúvida, alguma colocação nesse sentido? Então, tudo, quase tudo está relacionado ao passado. Então, lembrando de que tudo aquilo que eu tenho que aprender vai aparecendo no meu caminho, na minha história, na minha vida. Então, pelas leis universais. Tenho um imã,
e a gente atrai a realidade, as pessoas necessárias. Então a gente tem um campo de pessoas que a gente já viveu várias vezes. Então os mais necessários, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes na família tem muita briga, muita coisa, porque lá no passado a pessoa às vezes brigava por qualquer coisa, entendeu? Então às vezes a gente tem que ceder para não, às vezes, entrar em briga com, sei lá, com alguém, entendeu? Até que estava falando sobre a parte de responsabilidade, até tem uma frase que diz, pense o que quiser, fale o que quiser, mas não culpa ninguém pelos teus resultados. É, isso aí. Essa frase é legal, bacana. Então os resultados realmente são nossos. Não tem culpa ninguém. Na realidade eu sou responsável por aquilo que eu vivo. E pode ter certeza, se você fazer isso, começar a fazer, você vai melhorar muito mais no teu campo de energia. Por quê? Tudo que vai e volta. Então se você culpa o outro, que energia que você está jogando? Ah, eu estou com raiva da pessoa. Que energia? Que raiva? Vai receber a raiva depois. É a lei do retorno, é a lei também. Então o que acontece? Isso é lógico. Então, conhecendo as leis básicas universais, se entende muita coisa para evitar ou melhorar a vida nossa no dia a dia. Então, tudo tem um retorno. É básico. Pode colocar lá, tá? Não sei se cabe aí, mas me fez pensar muito num conto que fala do cachorro com a casa de espelhos, que tinha 2 cachorros. Certo. E primeiro foi um bem curioso, todo alegre, e entrou nessa casa toda de espelho. Quando ele entrou, ele subiu a escada, ele viu outros cachorros todos olhando para ele de uma forma boa, positiva, né? Ele foi lá e falou para o outro cachorro que não tinha entrado ainda para ele, nessa casa que era muito legal, tinha vários cachorros legais. O outro cachorro era um amargurado, bravo com ele mesmo, com todo mundo, já se um latia para ele, ele já, queria avançar. Ele entrou nessa casa de espelho, subiu a escada, tinha muito cachorro querendo pegar ele, querendo brigar com ele, então ele saiu correndo de lá assustado. E isso faz pensar sobre isso, né? Sobre o que a gente está entregando e o que a vibração que a gente está sentindo acaba atraindo outras pessoas assim também. Isso, exatamente, é isso aí. Então é um gancho interessante, porque, por exemplo, o que ela está colocando é que é o seguinte: se eu estou amargurado, chego no serviço amargurado, o que acontece? Tem essa energia que ela vai retornar para a fonte. Então tudo é assim, é a lei do retorno. Então, se a minha vida não vai bem hoje, então eu vou descontar nas pessoas ao meu redor. O que acontece? Vai ter um retorno. Então a gente tem que ir melhorando isso. Eu tenho como evitar tudo? Não vai ter. Só que vai melhorando gradualmente, com o esforço que você vai fazendo. E esse retorno vai sendo menos, vai diminuindo isso. Então, o que ela colocou? Que tinha um cachorro que chegou bem numa casa de espelho, retornou legal, né? Porque era um cachorro mais tranquilo. Então, um cachorro mais imunado, mais com raiva e tal, viu ele mesmo no espelho e correu, porque a energia era densa e pesada. Então, sentiu aquela carga, saiu correndo. Então, é a lei do retorno. Então, a lei do retorno, eu gosto muito, porque ela se resume, eu acho que quase todas as leis. Então, dá pra gente entender legal. Tudo que vai e volta. Se eu estou nervoso e vou descontar nas pessoas, o que vai acontecer? Tem um retorno. Mais cedo ou mais tarde, não naquele dia às vezes, mas em outro dia. Aí você nem sabe do que está acontecendo. Entendeu? Então é simples e prático para a gente analisar isso. Então, mas como é que eu vou saber se está certo? Te coloca no lugar da outra pessoa o que você fez. Você fez, foi bacana? Não foi legal? Vai lá e pede desculpa. Olha, ontem eu não estava bem, eu acabei. Com isso, só um melhoramento. É humildade. Humildade é crescimento. Quem não é humilde é difícil de estar crescendo em certos pontos. Então a gente tem que ser humilde. Ninguém é melhor do que ninguém. Então a gente tem que estar melhorando pontos. Então, a partir do momento que eu melhoro vários pontos em mim, o que acontece? A minha energia vai melhorando, vou atraindo outras pessoas melhores, vai favorecendo a minha vida, vai ficando legal. Posteriormente a outra vida vai ficando ainda melhor, porque eu estou aprendendo, eu estou colocando para o universo que eu quero coisas boas, eu estou girando coisas boas, eu estou me esforçando, então essa energia vai melhorando. Então esse é a sacada. Então a gente tem que fazer um esforço para melhorar os pontos que a gente quer. Por quê? Porque nós somos co-criadores, então criamos tudo. Então vai melhorando os pontos, vai entrando no equilíbrio. Com isso a minha vida vai melhorando. Isso é rápido? Não, isso é gradualmente. Conforme o nível de esforço de cada um. Certo? Mais alguma colocação?